Boa noite, amigos da Sociedade Espírita Luz e Caridade. Nós estamos felizes com a oportunidade de estar aqui mais uma vez refletindo com os irmãos e hoje com o desafio de falar sobre o orgulho, uma chaga da humanidade. Então, aos amigos da Sociedade Espírita Luz e Caridade, o nosso reconhecimento pelo trabalho que nos propomos realizar. Bem, cada um de nós tem uma realidade. Cada um de nós traz uma história. E o que nos assemelha nesta nossa caminhada evolutiva é a nossa categoria enquanto espíritos imperfeitos, encarnados ainda num mundo de provas e expiações. Com exceções. Trazemos como espíritos imperfeitos hábitos infelizes, trazemos impulsos de materialidade, vínculos ao prazer, às sensações. Ainda somos ciumentos, invejosos, egoístas, orgulhosos, vaidosos, arrogantes, entre outros vícios que trazemos. Mas o orgulho é um sentimento que nos dá satisfação pela capacidade que já adquirimos no decorrer das nossas existências. É uma realização a um valor que nós nos atribuímos e também a outro. O orgulho pode ser visto tanto como uma atitude moralmente positiva como negativa, dependendo das circunstâncias. Muitos pais dizem: eu tenho orgulho do meu filho porque o meu filho é muito estudioso. Eu tenho orgulho da minha profissão porque eu me sinto útil na minha profissão. Então, esse orgulho tem estas facetas. Tanto pode nos denotar uma paixão de materialidade do espírito, de fazer com que nós nos sintamos maiores ou melhores do que os outros, ou é aquela paixão que nos impulsiona a crescer. No Livro dos Espíritos tem um capítulo que fala exclusivamente sobre as paixões. E lá diz, na questão 907 deste livro, o Livro dos Espíritos, no qual estamos citando, onde a pergunta diz assim: será substancialmente mal o princípio originário das paixões, embora esteja na natureza? Então Kardec, racionalizando as respostas junto com os espíritos, diz: não, a paixão está no excesso de que se acresceu a vontade, visto que o princípio que lhe dá origem foi posto no homem para o bem. Tanto que as paixões podem levá-lo à realização de grandes coisas, mas o abuso que dela se faz é que causa o mal. Então, aquela paixão que nos originária na nossa, como princípio, como impulso para adquirir os projetos, os nossos crescimentos, ela não causa mal. O que vai causar mal é o abuso do orgulho. Ainda na questão seguinte, 908, diz que como poderá determinar o limite onde as paixões deixam de ser boas para se tornarem más? Como é que nós podemos saber até que ponto elas são para nós impulso de crescimento ou quando para nós ocasiona, sim, impulsos negativos para a nossa aquisição espiritual? Então, a resposta: as paixões são como um corcel
que só tem utilidade quando governado, mas que se torna perigoso desde que passe a governar. Então, uma paixão se torna perigosa a partir do momento em que deixais de poder governá-la e que dá em resultado um prejuízo qualquer para vós mesmos ou para outro. Então, aqui nós podemos dizer e já entender e refletir que quando os domínios, que o domínio das paixões representam para nós um desafio, uma tomada de consciência para a forma como nós nos conduzimos perante os desafios da vida. Mais adiante, os espíritos dizem a Kardec que, dependendo da forma como nós manejamos, nós podemos produzir para o bem ou podemos nos esmagar. Contra ele se volta e o esmaga. Então, nós, para chegar à perfeição, nós precisamos evoluir. E para evoluir, nós temos que tirar da nossa economia emocional e espiritual todas as paixões que nos levam às viciações, aos hábitos infelizes. Mas, para chegar à perfeição, nós precisamos reencarnar várias vezes, já que somos imortais. E reencarnando, nós, num planeta de provas e expiações, nós viemos por prova, expiação e por missão. Juntos, coletivamente, enquanto irmãos de caminhada, a reencarnação, a encarnação objetiva, a solidariedade, quer dizer, a fraternidade, onde nós aprendemos a nos amar como irmãos. Está na pergunta 132 e 573 do Livro dos Espíritos. Bem, mas, diante desta condição de estarmos aqui na Terra como prova e expiação, podemos entender e refletir que o egoísmo e o orgulho, que é o tema da nossa reflexão desta noite, fazem parte do nosso maior desafio enquanto processo evolutivo, enquanto crescimento espiritual. O orgulho. Nós vamos buscar na coleção Conte Mais uma história muito interessante. Está no Conte Mais 4, no volume 4, e diz, esta história conta a história de uma mangueira. O nome é A Mangueira Orgulhosa. Era uma vez, numa grande floresta, existia muitas árvores, muitas flores, uma relva macia, e todos naquela floresta conversavam. Um dia a mangueira, que era uma grande árvore que trazia lindos e belos frutos, grandes ramos, porque ela era imensa, muito grande. Ela olhava para baixo e dizia para as plantas que ficavam a seus pés: eu tenho muita pena de vocês. Olha só a mediocridade. Vocês rastejam pelo chão. Eu, enquanto isso, sou a primeira da floresta a me deliciar com os raios do sol. Os raios do sol pousam em mim todas as manhãs, e eu, cada vez mais linda, cada vez mais cheia de frutos e de galhos, dou de comer aos pássaros, aos animais, e os meus galhos acolhem passarinhos, ninhos de pássaros diversos. E eu me sinto muito feliz porque eu sou alguém especial. Eu tenho pena destas pequenas folhagens e de ti, crisântemo.
aos pés dela, tinha um pé de crisântemo muito bonito, branquinho com umas rajadinhas amarelas e outras rajadinhas pretas. E aquele crisântemo todos os dias fazia com que que a sua flor espalhasse alegria aos pés daquela mangueira. Mas todos os dias a mangueira olhava com desdém para aquele pé de crisântemo e ainda dizia: que prejuízo, que tristeza, um crisântemo rastejando pelo chão. E assim o tempo foi passando. Um dia, o crisântemo disse assim: mas sabe, eu sou tão ínfimo, a mangueira é tão grande, tão linda. Olha só, ninguém sente falta de mim, porque eu pouco faço aqui no lugar onde eu estou. E olha só a mangueira, ela tem tantos frutos, ela é tão poderosa, ela é tão linda. Eu sou muito pequeno. Assim pensando, começou a ouvir um barulho. Todas as plantas se prepararam, porque era o barulho do vento. O vento estava assoviando entre as árvores. Estava se aproximando um tufão, porque as nuvens estavam muito escuras e começou rajadas de vento muito fortes. E o crisântemo, na sua humildade, se deixou vencer pelo vento. Quando o vento vinha, ele se dobrava ao, ao alcance do vento. Se o vento vinha para a direita, ele se dobrava para a direita. Se o vento levava para a esquerda, ele se dobrava para a esquerda. Mas a mangueira orgulhosa disse: nenhum vento vai me derrubar, porque eu sou a mangueira mais poderosa desta floresta. E na mesma hora, uma rajada de vento veio e a mangueira se posicionou ereta para combater o vento, e ela não foi tão forte, ela tombou. No outro dia, muitas árvores estavam ao chão, outras não, outras permaneceram em pé. O crisântemo e os pequenos vegetais se aprumaram, se ergueram. O crisântemo olhou a mangueira e disse: oh, a mangueira linda caiu. Ele se aprumou, sacudiu-se, novamente estava ali, com a sua flor branquinha, com rajadas pretinhas e amarelas, para iluminar de beleza o lugar onde ele estava plantado. Quando ele olhou para o pé da mangueira que estava tombada, ele viu que da raiz estava nascendo outra mudinha de mangueira. E ele olhou e pensou consigo mesmo: a vida não termina, a mangueira está novamente se reerguendo, quem sabe para aprender a lição. Esta história sobre a mangueira orgulhosa nos faz pensar sobre a realidade. Quantas vezes nós nos iludimos por acreditar que somos superiores, que somos os maiores que os outros, e que quando o sofrimento vem, nós, por nos acharmos superiores, começamos a procurar segundos e terceiros para colocar a responsabilidade sobre as nossas dores.
Então, se nós sofremos, não foi eu que ocasionei esse sofrimento. Eu não sou responsável. Quem me faz sofrer é o meu filho, é meu esposo, é a minha companheira, é a minha mãe, é o meu pai, é o governador, são as autoridades, menos eu. Quando nós nos colocamos com humildade perante o sofrimento, nós pensamos o que aquele sofrimento está querendo me ensinar. O que aquele sofrimento está querendo mostrar na nossa realidade, o que nós podemos nos modificar e aprender com aquele sofrimento. Muitas vezes o sofrimento nos pede reflexão para que eu preciso de ajuda. Eu preciso do outro. Eu preciso de um diálogo, eu preciso de um conselho, eu preciso de alguém que me escute. O que o sofrimento está trazendo e o que o sofrimento quer me ensinar? Muitas pessoas, quando ainda achando-se vítima da situação, quando escutam alguém dizer, narrar as suas dificuldades, os seus problemas, dizem assim: não, isso não é nada, porque eu já passei por isso, eu já senti isso, eu já fiz, eu já... Quantas pessoas nós conhecemos, quando nós vamos contar as nossas dores e nós temos que escutar as dores que o outro acha que são maiores do que as nossas. Nós conhecemos vários amigos que são assim. Aí nós olhamos e devemos olhar com caridade, entendendo que nós também podemos agir desta forma e não nos damos conta, porque a maior parte das nossas questões que trazemos para trabalhar no nosso mundo íntimo, nós trazemos ainda a inconsciência daquilo que somos. Então nós achamos que as questões difíceis sempre não são relacionadas com aquelas provas, com aquelas expiações que eu tenho que passar. Não. Nós achamos que as provas e as expiações que nós estamos passando enquanto família, enquanto sociedade, enquanto coletividade, se relacionam aos outros, menos às nossas necessidades. E quanto tempo nós desperdiçamos o tempo e energia no processo de negar a responsabilidade da lei de causa e efeito. Afinal, nós estamos diante de uma doutrina que, pela lógica e pela razão, nos diz que não existem vítimas. Não existem vítimas. Existem responsabilidades. E que nós estamos aqui, nesta encarnação, para assumir a responsabilidade daquilo que agimos no passado ou nesta encarnação e que nos colocamos como endividados perante a nossa consciência. Mas quando nós nos descobrimos como nós somos, através da autoanálise, através do processo de autoconhecimento, porque quando o sofrimento vem, nós precisamos conversar conosco. Por que eu estou passando essa dor? Por que o meu ente querido desencarnou antes de mim? Por que a vida me é tão difícil? Por que eu tenho tantas dores? Por que os relacionamentos são tão difíceis? E por que eu ando tão sobrecarregado ou sobrecarregada? Quando nós conversamos com as nossas consciências e nós descobrimos que o causador de tudo não é o vizinho, não é o irmão, a mãe somos nós mesmos, então nós precisamos aceitarmos-nos como somos. Mas não vamos criar culpas diante da nossa descoberta. Não vamos encontrar alguém
que assuma a responsabilidade daquilo que eu causei para mim mesmo. Somos um espírito em evolução. Admitamos os nossos erros, admitamos as nossas limitações. Só assim nós estaremos habilitados a compreender a nossa realidade espiritual. Mas também não vamos criar assim grandes exigências e impor a nós mesmos saltos que não podemos dar. Grandes compreensão, grandes atos que ainda não somos capazes de desenvolver e de sentir. Vamos afastar aquela neurose de nos comparar com as outras pessoas. Cada um está no seu lugar. E quando nós reconhecermos as nossas imperfeições, o nosso orgulho, porque somos orgulhosos, todos somos, porque estamos ainda aqui nesta terra. Se nós já tivéssemos vencido o orgulho e o egoísmo, certamente nós não teríamos tantos desafios e tantas dores a vencer como estamos agora passando neste planeta de provas e de grandes expiações. Diante dos atos que nós vemos equivocados que fazemos, dos sentimentos que nutrimos, porque muitas vezes nós olhamos o companheiro que venceu a si mesmo e nós não queremos reconhecer que o outro cresceu. E se o outro cresceu, nós não queremos admitir que ele conseguiu. E começamos a procurar defeitos, a procurar razões para que na nossa consciência ele não cresça e eu diminua. Não vamos justificar os nossos erros. Vamos lutar, vamos trabalhar para a nossa melhoria interior. E se agora é o momento da dor, do autoencontro, da dor de reconhecer que ainda somos orgulhosos, é hora de nós trabalharmos então para que a nossa melhoria interior possa nos fazer crescer a cada dia. E esse esforço deve ser contínuo, deve ser diário, dia a dia, para que não venhamos a confrontar as dores como a mangueira, que não quis se acomodar, que não quis aprender com o vento e caiu e tombou. Que sejamos, a cada novo dia, melhor do que fomos no dia anterior. Para que a nossa evolução possa crescer e não esperar uma nova oportunidade. Porque quando aquela mangueira caiu, tombou, certamente a nova mudinha cresceu para uma nova existência. Assim somos nós. Muitas vezes nós precisamos desencarnar para reconhecer que todos os esforços foram mínimos para a nossa transformação moral e espiritual. Que nós possamos crescer sempre, sempre nos impulsionando para novos desafios, novas propostas, mas nunca ser orgulhosamente melhor do que o outro. Aceitar as nossas limitações e procurar crescer, sim, porque o espírita se conhece pelo esforço que faz para domar as suas más inclinações. Muito obrigado a todos que nos ouviram, o nosso reconhecimento. Boa noite a todos.